Olá, queridos amigos da nossa Fake Online. Mais uma vez estou aqui com imensa alegria, claro, participando desse nosso encontro virtual para compartilhar esses agradáveis momentos de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. É sempre motivo de enorme felicidade e com muita gratidão eu posso confessar a vocês que me encontro aqui hoje. E como de costume, no início dos trabalhos da nossa Casa Fake, e aí inclui-se também a nossa videopalestra, eu convido a todos para uma prece inicial. Então, onde quer que estejam, que possam dar uma paradinha, desacelerar um pouco para fazer essa conexão com a espiritualidade maior. Graças a Deus. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor, que envolve a nossa Casa Fake, os nossos trabalhos, toda falange do bem, da boa vontade, inspirados por nosso amado Mestre Jesus. Vamos louvar e agradecer o Pai, que em sua infinita misericórdia e amor nos concede a oportunidade desta encarnação, a oportunidade do convívio com a nossa família, a oportunidade de aprender, ser e viver da melhor forma possível a cada um de nós. Que possamos receber o amparo por acréscimo da Tua misericórdia, Pai, a intuição bendita para realizarmos o estudo proposto nesta reunião. Em Ti confiamos e com o Teu amparo iniciamos mais uma reunião de estudos, a nossa videopalestra. Estamos juntos, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui na Fake Online. Mais uma vez eu agradeço a todos pela participação, por se inscreverem no nosso canal e nos acompanharem nesse momento em que vamos poder refletir um pouco, né, sobre o Evangelho, sobre o convite de Jesus. Aproveitamos para lembrar aqueles que ainda não participam do tratamento espiritual da nossa casa, que basta procurar a nossa equipe de atendimento fraterno, que os receberá com muita alegria. A nossa casa está de portas abertas para receber a todos vocês que desejarem conhecer os trabalhos da casa e iniciarem os seus tratamentos espirituais, né? Nós funcionamos às terças à tarde, às quintas-feiras à noite e aos sábados pela manhã. E nesses dias temos equipes para fazer o atendimento fraterno e orientar a cada um que aqui chega sobre a proposta da nossa casa, os trabalhos aqui desenvolvidos e aquilo que nós temos para oferecer. E por último, como costumamos dizer, não menos importante, nós reiteramos que somos uma casa totalmente voltada para a caridade, ou seja, todos os atendimentos realizados na Casa Fake são gratuitos. São atendimentos fraternos. Contudo, nós temos diversas despesas de manutenção para a nossa casa. E essas despesas, é claro, elas precisam ser quitadas, e assim o são, através das doações que recebemos, tanto do corpo mediúnico da casa, como daqueles que aqui vêm, que frequentam, aqueles que são acolhidos e que desejam nos ajudar. E é dessa forma que, uma vez mais, pedimos a ajuda, a colaboração de todos vocês. Ajudem-nos a ajudar. Em algum lugar aqui da nossa tela vai aparecer aqui aparecerão as informações para que possam nos auxiliar, caso ainda não consigam frequentar a nossa casa ou porque desejam nos ajudar. Ajudar a manter a nossa casa, assim como também ajudar a manter a nossa obra social. Nossa obra social, ela atende a mãezinhas da comunidade e funciona lá na Taquara, né? Então lá nós acolhemos as mãezinhas, oferecemos o alimento para o corpo físico, mas sim, sobretudo oferecemos o alimento para a sua emoção, para o seu momento, para o seu estado, porque todas que estão lá iniciam o trabalho social a partir da gestação. A doutrina espírita enfatiza a reencarnação e o nosso projeto social visa acolher essa vida que vai reiniciar a sua caminhada. Então, são as nossas queridas mãezinhas que são atendidas no nosso projeto social. Mas, para manter o nosso projeto, precisamos de ajuda.
doando 1 quilo de alimento não perecível, doando kits para enxoval. A ajuda monetária também é bem-vinda, tanto para a manutenção da casa fake, quanto para a obra social. Dessa forma é que eu os convido, aqueles que desejarem, que puderem, ajude-nos a continuar a nossa obra. Bom, dados nossos recados, sempre lembrando que nossa atual temporada, ela trata do estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E dessa forma, então, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Muito bem. Então, nesse capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a proposta é refletir sobre o item 3, piedade filial. Vamos ler então o início desse capítulo, essa parte, né? Vamos lá. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar a nosso pai e nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor se deve juntar o respeito às atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo que a caridade ordena para com o próximo. Vejam, né? Nos vídeos anteriores, nós refletimos sobre a caridade. E agora a proposta está em como praticar esse conceito, esse convite a partir do que Jesus nos trouxe. Vamos então começar por entender os termos, não é? Honra, do latim honrare, tratar com consideração e crédito. No passado, honra era uma questão não era mais ou menos importante que hoje, mas tinha um lugar especial dentro da nossa sociedade. Honra era extremamente valorizada a partir da palavra, não é? Então, de forma geral, nós entendemos essa palavra, né, que no passado tinha um grande valor. Inclusive, chegava-se no passado a matar e ser inocentado do crime em nome da honra, dado o peso que ela tinha, a importância que tinha, o valor que tinha a palavra honra. Claro está que nesse caso há uma interpretação equivocada sobre o que é a honra de cada um, não é? A honra de cada um não poderia levar de forma alguma a matar o outro, até porque isso vai contra as leis de Deus. Honra em hebraico significa reconhecer o peso de uma pessoa, reconhecer a sua autoridade. Então aqui a gente tem duas significações para a palavra honra. Tratar com consideração e crédito, não é? Que vem do latim, e temos também o reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. Bem adequados esses significados para a palavra honra dentro do contexto que nós aqui abordaremos. Qual o peso, a importância, o valor que os pais ou aqueles que nos maternam têm em nossa vida? Primeiramente que, sem a permissão deles, não poderíamos estar aqui hoje reencarnados, concordam? Claro está que há pais e pais. Mas, sob o ponto de vista espiritual, mesmo aqueles que parecem não ter feito tal escolha, que a concepção foi acidental para eles, né? Alguns até pensam assim, a concepção foi algo acidental. Ainda aí, para nós, dentro da visão espírita, há a permissão do espírito para que tal fato acontecesse. Porque a geração de uma vida está subordinada a diversos fatores, não é algo fortuito ou acidental.
A partir desse olhar é que começaremos a refletir sobre o tema que o Evangelho nos apresenta. Percebam a importância dos que nos maternam, uma vez que está contido lá nos 10 mandamentos. É algo muito especial. Entendemos que os 10 mandamentos, eles constituem uma base ética inquestionável que o Pai nos legou há bastante tempo. Vamos lembrar alguns desses mandamentos? Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestar falso testemunho, ou seja, nada de fofoca ou mentira. Para com isso. Não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São alguns desses mandamentos que é de tamanha importância essa tarefa, sobretudo esse mandamento que hoje estamos analisando, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que foi gravado na pedra, como uma metáfora para a sua eternidade. Dizem alguns teólogos e filósofos que se a humanidade se guiasse somente pelos 10 mandamentos, viveríamos em um mundo de harmonia e paz. Acreditem. Mas ainda distantes nós estamos de compreender a grandeza desse enunciado, a grandeza desse convite, a grandeza dessas palavras que foram recebidas no monte, gravadas na pedra. E aqui especificamente nós falamos sobre a grandeza de ser pai e mãe. Nos diz o capítulo 14 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o seguinte: esse dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais. Ou seja, todos os que maternam, que acolhem esse dever santificante de amparar, cuidar e educar espíritos que estão sob a sua tutela, se enquadram nessa categoria. Quer sejam pais biológicos, adotivos, até mesmo pais sociais, aquelas famílias ou aquelas pessoas que acolhem órfãos. Penso, inclusive, que estes têm um maior mérito, pois eles escolheram a paternidade através de filhos que não geraram. Poderiam ter escolhido viver sem as responsabilidades de ter filhos sob a sua tutela e não o fizeram. Preferiram compartilhar suas vidas com outros que, a princípio, lhes trariam muitas responsabilidades, enormes desafios e muito trabalho, pois nós sabemos quanto trabalho demanda a criação de filhos. Ter esses seres maravilhosos sob a nossa tutela, a nossa guarda, para encaminhar para o bem, para o bom, para o correto. Pais responsáveis têm isso sempre em mente. Para a doutrina espírita, os pais são espíritos responsáveis por auxiliar seus filhos em sua jornada evolutiva. Ou também, eles podem ser tão somente canal para que eles possam voltar a essa escola da vida. Escola fundamental para transformarmos a teoria em prática. Sair do conhecimento dos fatos para a conscientização, da ciência para a consciência, e assim construir o saber. Percebam que, enquanto desencarnados, quando estamos no mundo espiritual, nossa visão dos fatos, das experiências vividas, estão ampliados. Temos a oportunidade de ver a mesma situação em diversos ângulos. E isso é fantástico para a construção do saber, porque quebra convicções. Nos faz refletir sobre a nossa noção do que é certo e o que é errado, do que é verdadeiro e do que é falso. Quebra essas crenças que muitas vezes nos mantêm aprisionados em ideias que só nos levam a muita dor. E sim, quando estamos no mundo espiritual, nesse momento, é que construímos a teoria sobre o nosso aperfeiçoamento. Mas somente
quando estamos encarnados, ou seja, quando voltamos à matéria densa, quando reencarnamos, é que podemos colocar à prova tudo isso que foi teorizado, a partir daquilo que podemos perceber, aquilo que vivenciamos no mundo espiritual, aquilo que tivemos acesso no mundo espiritual. Então é aqui, reencarnados, que podemos efetivamente nos testar, verificar se aquilo que foi percebido efetivamente estamos prontos para colocar em prática. E essa é a importância de reencarnar, colocar em prática o que está ainda em teoria. E nesse aspecto, os laços familiares são muito importantes e podem, é claro, vir de existências pregressas, irmãos de caminhada que nos aceitam e nos acolhem, que abrem as portas para que possamos retornar. É no seio familiar que se pode lapidar toda a conduta moral e aprender lições de perdão, paciência e caridade. Nos diz o texto do Evangelho segundo o Espiritismo: alguns pais, é bem verdade, descuidam-se de seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Vejam, mesmo que nossos pais não correspondam às nossas expectativas, é importante se lembrar que eles também são espíritos encarnados buscando a evolução. O mérito deles está no abrir de oportunidades ao nos acolher. Uma vez que a oportunidade do reencarne muito foi solicitada por nós, e sem nossos pais não seria possível habitar novamente o plano terreno. Podemos dizer que eles são os grandes auxiliares de Deus na missão de nos direcionar à reforma íntima. O texto do Evangelho segundo o Espiritismo continua nos dizendo o seguinte: se a lei da caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos inimigos, quanto maior não é esta obrigação em relação aos pais. Ao você pensar, não é? Ao compreender a profundidade desse mandamento, honrar pai e mãe, nos damos conta de que valorizar nossos pais é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Quando nos vemos adultos, muitas vezes esquecemos desta obrigação. São aqueles almoços rápidos que fazemos meio que por obrigação, ou aquelas visitas insignificantes, uma vez que o nosso precioso tempo para o lazer não pode ser tomado por eles. Tenho tão pouco tempo para me divertir e ainda vou ter que ir para lá. Esquecemos ou empurramos para o fundo da memória os carinhos, as risadas, os passeios e os cuidados que eles tiveram para conosco quando estávamos pequenos, quando crianças. Esquecemos as noites de vigília, dos momentos de enfermidade, e toda criança tem esses momentos. Sim, esquecemos o quanto eles se dedicaram e se devotaram para que nós pudéssemos chegar a esse momento, até onde nós estamos. E lembre, se não houver algo de bom ou feliz em suas memórias infantis, é importante recordar que a doutrina espírita ela já nos esclarece que o perdão é libertador. E cada um somente consegue oferecer aquilo que já possui em valores e sentimentos. Por isso que alguns pais são tão somente o canal para que possamos voltar a essa escola da vida. Ainda precisam caminhar muito mais, mas puderam ser o canal para que nós estivéssemos aqui
conquistando a nossa existência, conquistando valores a partir do aprendizado, e aprendemos inclusive com o erro deles a não repetir esses padrões. Na obra de Deus, tudo conspira para o melhor, mas é importante estar atentos e é importante trabalhar o nosso coração no perdão que liberta. Entregar nas mãos do Pai a adequada educação e correção para cada um de nós e para cada um deles. Eles que abriram as portas para o nosso reencarne, mas que talvez ainda não tivessem condições de nos oferecer algo que colaborasse, que fundamentasse o amor-atitude. A cada um segundo as suas obras. Logo, é fundamental ter em mente a gratidão pela oportunidade de aqui estarmos reencarnados, onde, como nos disse Chico Xavier, não é? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa deve ser a nossa meta, o nosso objetivo. Fazer um novo fim. Deixar para trás o que passou, usar o que passou apenas como adubo. Sim, transformar aquilo que passou em algo valoroso e positivo. Olhar para frente, para o amor de Deus, que tudo pode e que tudo realiza. Por isso, filhos, honrem seus pais, sendo éticos, valorosos, fazendo tudo o que estiver a seu alcance, sendo pessoas de bem, reconhecendo o peso e o valor da oportunidade oferecida a cada um de nós pelas portas da encarnação. Que possamos valorizar os nossos pais e entendam por pais todos aqueles que nos maternaram, que cuidaram de nós, que se dedicaram ao nosso crescimento, que contribuíram para que cheguemos até aqui. Façam isso enquanto estes ainda estão por aqui, porque é muito comum ouvir relatos de filhos arrependidos quando do desencarne dos seus pais. Sentem-se culpados por não os terem escutados, por não ter ouvido os seus conselhos, por não terem dado a atenção necessária e até mesmo por brigas que nesse momento lhes parecem irrelevantes. Claro está que nem sempre as concepções dos filhos serão as mesmas dos pais, geralmente não são. E nem sempre os pais estarão com a razão, o que gera conflitos e até discussões. No entanto, o mandamento que diz honre seus pais promove um ensinamento além da simples concordância. Há que se ter respeito em todas as ocasiões. E é saudável e enriquecedor ter pontos de vista diferentes. Afinal, somos seres singulares. Não se honra alguém a contragosto. Essa valorização está relacionada à honestidade, ao auxílio e à empatia. Por isso, valorize seus pais, com suas singularidades e diferenças. Porque feliz o filho que ampara seus pais na velhice e, mais do que isso, os cuida com prazer e compreensão. Muitos resgates e aprendizados serão consequências deste cuidado, acreditem. Afinal, terá a oportunidade de retribuir todo o carinho e cuidado dos pais. É um privilégio impagável, sim. É a oportunidade de vivenciar o que eu gosto de chamar amor-atitude. E o amor-atitude inicia-se com o nosso próximo mais próximo. Aquele a quem devemos cuidados,
aqueles com quem temos tanto para fazer, aqueles para quem, de certa forma, devemos tanto. Como eu disse no começo, a oportunidade para reencarnar é aguardada e esperada por muitos espíritos na fila da encarnação. Em certa etapa da nossa existência, que possamos entender que os papéis se invertem. Eles é que precisam do nosso socorro, carinhos e sustento. Não basta só o cuidado material, é preciso ir além. Mas cada um precisa também respeitar os próprios limites dentro da sua relação. Eu penso que uma das melhores coisas que nós podemos fazer na atualidade é ensinar nossas crianças e jovens, através de bons exemplos, a respeitarem e valorizarem os idosos dentro e fora do lar. Esse é um bom começo para ressignificar essa etapa da vida que todos nós viveremos, salvo aqueles que desencarnarem mais cedo, aqueles que voltarem para a casa do Pai mais cedo. Mas, de forma geral, todos passaremos por essa fase. E isso é algo que nós, enquanto sociedade ocidental, carecemos em muito: o respeito aos nossos idosos. Pequenos gestos de gentileza no dia a dia, como, por exemplo, compreender os lapsos de memória, ouvir com paciência suas histórias repetidas, né, sem chamá-los de malucos ou dizer: você já me falou isso, está repetindo de novo essa história? Sim, ouvir com paciência as suas repetidas histórias. São tesouros de amor que podemos lhes ofertar. Quantas vezes, quando pequenos, não éramos nós a fazer a mesma pergunta vezes sem conta? Quantas vezes, quando crianças, não ficávamos no por que isso? Mas por quê? Mas por quê? E eles, com muita paciência, nos atendiam e respondiam também. Agora é o nosso momento de exercitar isso e ensinar, através desse exemplo de paciência, de tolerância, com acolhimento, ensinar aos nossos pequenos como conviver com respeito e compreender aqueles que se encontram há muito tempo nessa caminhada da vida, valorizando-os, que chegaram antes de nós e nos deram, repito, a oportunidade de aqui estarmos. É claro que nós não temos o poder de mudar a sociedade como um todo, mas podemos espalhar sementes de luz com o nosso amor e atitude, ofertando carinho e atenção aos nossos pais, avós e a todos os idosos que estão ao nosso redor, fazendo assim com que o amor floresça nos corações e mentes dos nossos jovens, das nossas crianças, a partir das nossas atitudes e das nossas emoções. Honrem os seus pais, honrem os seus ancestrais, honrem aqueles que vieram antes de nós. E é dessa forma que movimentaremos o nosso amor e atitude. Que possamos pensar nisso, refletir sobre isso e, quem sabe, mudar algumas das nossas atitudes. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, onde agradeço pela oportunidade que cada um de vocês que nos seguem nesse canal acabam nos ofertando. Eu os convido uma vez mais para a nossa prece de encerramento desse nosso momento. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos envolve, com imensa gratidão e respeito, peço a cada um de vós o amparo, luz e proteção para todos aqueles que nos acompanham
para toda a nossa terra, para todos os nossos amados idosos. Patrimônio, experiências, vida. Quantas histórias, quanto conteúdo. Que possam ser amparados por toda a equipe espiritual, com respeito, para que continuem a sua caminhada e que, ao retornarem à pátria espiritual, possam levar consigo o carinho, o amparo, muitas memórias felizes. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez eu agradeço a todos pela oportunidade de aqui estarmos e que Jesus seja no coração de todos vocês. Graças a Deus.